Estamos no ar mais uma vez, Novo Dia Podcast, sejam bem-vindos aqui. Eu sou o piloto Fir, a partir de hoje, para quem não me conhece, eu sou o Fir. Então grava bem aí, depois eu vou falar para vocês no final por que Fir. Então fiquem comigo até o final. E hoje nós vamos falar sobre arquétipos. Para quem não sabe, fica com a gente, o que não sabe o que é arquétipos, e nós temos um convidado bem especial para falar sobre isso. E em arquétipos nós vamos falar sobre desenvolvimento humano, beleza? Então para você que pensa, né, que existe um padrão na sua vida, para você que pensa que às vezes você está conduzindo o carro de uma maneira automática, nós vamos falar sobre arquétipos e você vai entender o porquê disso já, tá bom? Então fique com a gente aí. Já me apresentei, sem mais delongas eu vou apresentar. Antes eu vou pedir para vocês, antes eu vou fazer um pedido, agradecer sempre aqui, faço um agradecimento sempre, antes de iniciar o nosso podcast. Então gratidão aos nossos convidados, gratidão a você que está aí do outro lado, gratidão ao nosso segundo comandante aqui, né, que pilota a nave ali para mim, que é o Léo, né, e agradecimento para todo mundo aí, tá certo? Então, feito isso, eu vou pedir para vocês também dar aquela moral pra gente, dar aquela curtida, quem tá assistindo a gente ao vivo, né, e lá no Instagram, @novodia.podcast, e aqui no YouTube a gente dá aquela moralzinha, comenta, participa, beleza? Todo mundo já dado os recados aí então, sem mais delongas, eu vou apresentar o meu convidado, que é o senhor Vinícius Pacheco. Vini, vulgo Vini. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Gratidão por você estar aqui hoje com a gente aqui, poder bater esse papão comigo, na expectativa de entregar, né, uma mensagem de novo dia para as pessoas que estão ali do outro lado. Então se apresenta, Vini, fala quem é você, o que te trouxe até aqui, a sua motivação, conta aí pra gente. Certo, eu me chamo Marcos Vinícius Pacheco, eu sou uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa muito estranha, porque eu duvido que você conheça alguém que tem um diploma de engenharia e foi para psicologia. Mas olha, Vini, você sabe que o grande lance do negócio, o que motiva esse negócio aqui, é a psicologia, né, humana, é aquilo que a gente pensa em entregar de volta para a sociedade. E se você estiver nesse ponto, você está pronto para estar aqui. As pessoas que estão prontas para vir aqui são aquelas pessoas que estão prontas para entregar algo de volta para a sociedade, uma devolução, uma entrega realmente de coração, né? E todos nós que viemos até aqui fazemos isso. Então seja bem-vindo. Então você é engenheiro, é isso? Isso, minha primeira formação foi um acidente. Em 2013, eu fiz um vestibular. Na época eu não estava prestando atenção em nada, eu sempre fui desatento a detalhes. E aí eu fiz um vestibular no IF Goiano, achando que era de Goiânia. E eu cheguei na prova da PUC, na PUC. Eu cheguei lá na PUC e falei, moça, por que a prova não foi no IF? Por que a prova foi aqui na PUC? Ela olhou pra mim com uma cara toda estranha e falou assim, aqui é IF Goiano. Eu falei, oi? É IF Goiano Rio Verde. Rio Verde. Goiano, Rio Verde. Que bom! Você deu dessa, cara? Fui fazer por experiência. Sensacional, né? Aí eu passei por acidente, aí fui parar em Rio Verde. Só isso? Simples assim. Me arrependi na primeira semana, porque eu achei que engenharia ambiental era a engenharia que você ia pra natureza, conversar com os pássaros, ser amigo das árvores. Só que não. Eu cheguei lá, o coordenador do curso, no primeiro dia. Ele chegou pra gente e fez uma apresentação sobre o que é a engenharia ambiental. E ele apresentou tudo bonitinho pra gente lá, e eu descobri que era a engenharia do cocô, do xixi, da merda. Da bosta. E ali você já riu. Do aterro, ali você arriou. Naquele momento ali, logo em seguida eu liguei pra minha mãe, né, aquela que tinha alugado um kitnet pra mim, mobiliada a kitnet. Então, deixa eu te contar, mamãe, temos um pequeno probleminha, sabe? O titio errou no curso. Simplesmente eu escolhi o curso errado, mamãe. Olha só, cara, que loucura. Vini, mas e aí? Aí você foi pro lado da psicologia, né? E Sim. Agora você embarcou nessa jornada aí. E nessa jornada agora, qual que é a principal aplicação? O que você traz aí no seu dia a dia? Conta pra gente. A minha especialização na psicologia é psicologia positiva. Então, a psicologia positiva vem na contramão do sistema. Foi um movimento desenvolvido por Martin Seligman. Então, ele deu um viés novo para a psicologia. Você começa a enxergar a psicologia que ela, entre aspas, de acordo com Martin Seligman,
ela trata a doença. Quando você vai ver, para a gente poder ilustrar um pouco esse tratar a doença dentro de uma semana do bem-estar na escola, no primeiro dia você vai ouvir falar sobre drogas, depois você vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, depois você vai falar sobre descontrole, ansiedade e várias outras coisas que são, entre aspas, negativas. Então, você percebe que o foco do ser humano inteiro, ele está não naquilo que é bom, ou reconhecer o bom e de onde ele vem, mas reconhecer aquilo que é ruim e tratar, entre aspas, aquilo que é ruim. A prova disso é que é mais fácil lembrar alguém que lembrar de alguém que apontou o dedo pra você e te humilhou do que alguém que te fez bem. Naturalmente. Naturalmente. E você trabalha essa positividade em empresas, em pessoas, como que é? Sim, Vamos fazer um merchan aqui. Tanto atendimentos individuais, tanto também com treinamentos corporativos. Corporativos também. Isso. Eu vi, aliás, eu entrei no seu Instagram, muito bem legal. @ Vinictus Pacheco. @ Vinictus Pacheco, entrem lá vocês aí, acompanhem o Vinícius lá, porque é bem legal. Tem algumas passagens dele, corporativas, eu dei uma olhada lá, é bem legal. E Vini, fala pra mim então, hoje a gente vai falar sobre arquétipos, né? Isso. Arquétipos. Hoje isso já é a gente já vamos falar ali de cara, a gente vai falar o que é arquétipos, tá? Mas antes eu gostaria de falar aonde você faz já essa aplicação hoje e como é que funciona hoje no seu dia a dia. Os arquétipos hoje você já está inserido no seu dia a dia ou é um tema que nós vamos discutir aqui que está dentro do seu métier, mas você não aplica ainda? Não, já está inserido. Eu acabei não falando para vocês, gente, eu sou um nerdzaço de carteirinha. Eu ainda tenho um MBA em gestão comercial e marketing, né? Marqueteirinho. E os arquétipos, ele coincidiu comigo, que eu vi tanto na minha pós em psicologia positiva, no viés da psicologia analítica do Jung, os arquétipos, e eu vi também para desenvolvimento de marca. Então você vai ver que propagandas, principalmente a parte de branding, trabalha bastante arquétipos. E foi um tema que eu fiquei perdidamente apaixonado, né? Eu lembro que, a hora que eu lembrei, o professor passou lá num comercial chamado Pônei Maldito, nananana. Aí começou a trazer e tentar decifrar esse canal, assim, usando a energia dos arquétipos. E ele trouxe o arquétipo do bobo da corte. Então, o bobo da corte, por exemplo, para marcas, para poder utilizar esse tom de voz, para poder fazer esse branding, você precisa tirar sarro de coisas que são sérias. Por exemplo, você tá com a sua picape linda, maravilhosa. De repente, ela é atolada em um lugar totalmente desconfortável. Então, isso é uma situação para você xingar. Mas o que o bobo da corte vem? Que energia que é essa? Naquele momento que você está, naquela situação de descontrole, você ri disso, você tira sarro disso, você faz uma piada disso. E aí foi o sucesso daquela propaganda. E ainda por cima chegar e pegar as pessoas extremamente desprevenidas, como a maldição do pônei. Então, se você não compartilhar essa musiquinha pra 10 pessoas, você será amaldiçoado. Entendi. Algo desse tipo. E eu já tenho uma pergunta baseada nessa sua colocação. Sim. Agora, antes eu queria contar pra galera o que é arquétipos, né? Porque tem muita gente aqui que não sabe. Sim. Né? Embora a gente já tenha feito a nossa introdução aí lá no Instagram, né? Mas é legal deixar para quem tá ao vivo aí escutando a gente. Conta um pouquinho, né? Resumidamente o que é arquétipo, só pra gente poder entrar no tema, Vini. Inicialmente, todo mundo aqui, hoje, é PhD em arquétipo. Todo mundo sabe o que são os 12 arquétipos. Você concorda comigo que é impossível você conseguir imaginar alguma coisa que você não sabe o que é? Você não Perfeito. dá conta, né? Não dá conta. Você dá conta de imaginar hoje um herói? Hoje sim. Um rebelde? Sim. Um cuidador? Sim. Um inocente? Conheço todos os arquétipos. Sou PhD em arquétipos. Você é PhD em arquétipo, assim como todo mundo que tá em casa é PhD em arquétipo. Todo mundo sabe imaginar essas figuras. Porque isso tá na nossa cultura. Isso tá no nosso famoso, entre aspas, inconsciente coletivo. Dentro da psique humana tem a parte que é o consciente coletivo, aquilo que você dá conta de pensar racionalmente, aquilo que você vê no dia a dia. Piloto automático. O famoso, entre aspas, piloto automático, né? E depois vai indo para a parte
do inconsciente coletivo. O inconsciente você não pensa, você só age e você não sabe nem por que você está agindo desse jeito. E pílulas foram colocadas dentro do seu inconsciente, pílulas culturais. Mas os arquétipos estão muito antes da gente entender exatamente o que é cultura. O Jung, o cara que organizou os arquétipos... Para quem não sabe lá, o Carl Gustav Jung, Yes. é isso? Ele é um dos, né, dos comandantes, aí, um dos principais, é o pai, né, um dos pais da psique, né, analítica, é isso? Sim. É isso? Ele é o pai da psicologia analítica, o Jung. E ele já viajou e começou a fazer estudos antropológicos, estudos sobre pinturas rupestres. E dentro de uma pintura de um povo, existia uma simbologia, que os arquétipos também envolvem símbolos. Você vai ver a galera usando aí leão, águia e outras coisas assim, mas a gente vai discorrer ao longo do da episódio. nossa conversa. Sim, mas aí você vai perceber que ele começou a ver que o que um povo pintou era idêntico ao que um outro povo pintou. E ambas falavam a mesma coisa, só que em elementos totalmente diferentes, mas eram a mesma coisa. E aí a gente foi discorrendo os arquétipos que eles estão presentes na psique humana, no inconsciente coletivo. Se eu por acaso faço isso daqui, faço um sorriso assim, ó, e falo assim, vai ficar tudo bem, automaticamente você já me vê como um herói. A minha pergunta era exatamente em cima do que você tinha falado anteriormente, e eu disse isso. Nós podemos, então, arquétipos, então resumindo agora, arquétipos são padrões pré-estabelecidos de fábrica, antes da fábrica, haja vista, né? Podemos dizer lá que naquela fase prematura, lá atrás, lá nos primórdios, isso já está no nosso inconsciente, Sim. De maneira que você não percebe, mas você tem uma percepção assim que você nasce, inclusive, né? Algum exemplo que a gente sempre usa como arquétipos é o arquétipo da mãe, né? Que quando você olha para a mãe, você já sabe que a mãe é cuidadora, que a Sim. mãe é acolhedora, né? Então como que isso veio na sua cabeça? Isso já tá dentro do mindset ali, quando Sim. vem. Podemos dizer assim que então arquétipos são padrões no nosso subconsciente lá. Agora, o que eu ia te perguntar é exatamente isso. Esses padrões, você pode ter mais de um arquétipo? Conta pra gente aí. Pode. Geralmente, todos nós temos os 12 arquétipos, até porque nós vivemos a nossa cultura. Para você ter uma noção, a mídia, a televisão, o cinema, eles são profissionais em manipular arquétipos. Você vai ver que em qualquer filme tem os 12 arquétipos presentes. Assim como, vou dar o exemplo aqui, o Rei Leão. Vai ter o herói, que é o Simba. Vai ter Perfeito. os bobos da corte, cara comum aí, que é o Timão e o Pumba. Vai ter o amante, que é a Nala, por exemplo. Então, essas figuras aqui, os arquétipos, eles são divididos em 4 trindades. A primeira trindade é a trindade daqueles que estão em uma busca espiritual. O que é uma busca espiritual? Uma busca intangível, impalpável, inatingível. Eu não consigo explicar o que é, mas eu consigo sentir. E esses primeiros 3 arquétipos desta busca espiritual, dessa jornada espiritual, é o inocente, o sábio e o explorador. O inocente, dentro do seu viés de busca espiritual, ele quer encontrar segurança. Ele está em busca de um paraíso perdido aqui na Terra. Geralmente são pessoas simples, que acreditam que a vida pode ser leve, tranquila, descomplicada. Aí você vê a coacharada, aí principalmente é porque eu já trabalhei no Instituto Brasileiro de Coaching, né? E aí eu via aquela figura que, tipo assim, a principal característica dela era o arquétipo do inocente. Aí via os coaches da internet, tipo o Wendel Carvalho, o Pablo Marçal. A turma. Você é senhor do seu destino, capitão da sua alma. E a pessoa era um ursinho de pelúcia. Uma inocente, uma pessoa leve, tranquila, quase um monge budista. Falando assim... Praticamente uma planta. Eu não sei, eu não consigo falar daquele jeito. Esses arquétipos, o estudo dos arquétipos são utilizados para manipular a mídia? Uma pergunta, e junto com essa pergunta eu tenho outra. Se esses arquétipos são utilizados também pelos coaches para poder, de certa forma, trabalhar em cima desse padrão para conseguir acessar alguma informação ou tirar alguma coisa do cliente ou do ouvinte ou do espectador? Os arquétipos, quando a gente fala dos coaches, essa galera aí da internet, eles são mestre em uma arte. Essa arte se chama storytelling, que é a arte de contar história. Essa nós vamos falar lá na parte 2. Lá na parte 2, para vocês que estão aí agora, né? Então nós vamos falar sobre storytelling, né? Que é exatamente isso que o Vini falou agora. Nós vamos falar na parte 2 na semana que vem, beleza? Porque
Aliás, vou fazer uma chamada aqui. Esse episódio tem 2 partes. Essa é a primeira parte, que é uma parte introdutória aos arquétipos, desenvolvimento humano, e tem uma segunda parte. Nessa segunda parte, vocês fiquem de olho aí que eu vou subir o stories lá e vou fazer o post pra gente seguir. Storytelling. Então segue na ideia do storytelling sem falar o que eu vou deixar... Só dá um spoiler. Dá um spoiler. Certo. Então, quando a gente tem essa arte da narrativa, a gente tem um pai da arte da narrativa, que é o Joseph Campbell, o autor do livro O Herói de Mil Faces. Então, quando a gente tem os 12 passos da jornada do herói, a gente está falando que tem arquétipos que estão envolvidos neste ato narrativo. Então, tanto o cinema usa para poder manipular, sim. Tanto as mídias utilizam para manipular. Os coaches utilizam, sim, para manipular. Porque existe um arco narrativo de 12 passos. O mundo comum, a gente vai ver o arquétipo do homem comum. Esse homem comum vive uma vida pacata. Então, tipo, só um exemplo. Uma pergunta em cima disso. Uma vez que é identificado um tipo de arquétipo... Porque... Vamos dizer assim que todas as pessoas têm um arquétipo onde ela é mais evidente, e ela, obviamente todo mundo tem os 12, sim, né? Mas um é mais evidente ou não, ou são todos iguais e agem ao mesmo tempo? Conta pra galera aí. Geralmente a galera tem 3 arquétipos que estão ativos na sua personalidade. Então é sempre... Mais influentes. Mais influentes. Eu vou te dar o exemplo do meu. O meu mais influente é o arquétipo do mago. Então, eu sou uma pessoa que eu falo as coisas para as pessoas, elas ficam matutando a semana inteira. Geralmente, o mago era conhecido como o xamã, o carismático, o líder, o influente, o cara espiritual. Então, envolve toda essa vertente de, tipo assim... de espiritualidade. Isso. Aí as pessoas olham pra mim, tipo assim... Me vê como místico. Cara, eu sou científico, mas eles me vê como místico. E aí, tipo, o governante, por exemplo, tem apelidos e nomes pra eles do governante. É conhecido como líder, o aristocrata, o pai, o político. Então, é muito comum a gente ter esses apelidos, o administrador, né? Para as pessoas que têm o arquétipo na sua personalidade. E o melhor de tudo, que assim que você começa a entender sobre os arquétipos, que os arquétipos são as armas mais profundas de comunicação existentes na face da Terra. Eu bato o olho na pessoa e eu sei do arquétipo dela pela roupa que ela tá vestindo, pelo que ela fala, pelo filme que ela gosta. Aí você começa a gerar rapport. Gera o rapport imediatamente. Eu sei até os medos dela. E a gente sabe também como guiar esses medos, que todos os arquétipos têm a sua luz e a sua sombra. Todos eles? Todos eles. Existem algumas classificações de luz e de sombra. E de sombra? Para cada arquétipo? Para cada arquétipo. Eu falei do inocente aqui, que a vida pode ser simples, leve, ou descomplicada. Sim. A vida é uma beleza. Tranquila. Aí a gente vai ver marcas utilizando isso. Arroz cristal. Pureza em forma de grama. Arroz cristal. Aquela voz, né, aveludada, como diz aqui o Marcelo. Veio um outro entrevistado aqui, o Marcelo falou, uma voz aveludada. Vem outra marca, por exemplo, Dove também, vem Coca-Cola, abra felicidade. Mas aí, aqui na minha referência da Carol Pearson, aí pra quem não conhece, eu Despertar. Então, legal, mostra lá pra câmera lá, deixa eu pegar aqui que daí eu consigo mostrar melhor pra você. Ou você mesmo pode mostrar, mostra pra aquela câmera ali. Exato, pra quem quiser depois fica uma bibliografia aí, fica uma dica. O Despertar do Herói Interior. E a gente começa a ver a sombra desse inocente. A Carol, ela fala sobre um vício aqui muito eminente em todo mundo que tem esse arquétipo e começa a ficar sob pressão. Um exemplo dessa, entre aspas, sobre pressão. O inocente acredita que as pessoas são boas, que as empresas são do bem, que todo mundo quer proteger ele. Que tudo é lindo. Que tudo é lindo. É tipo tudo é cor-de-rosa. O mundo é cor-de-rosa. Aí vamos colocar que essa empresa, essa empresa quer demitir esse inocente. Ele vai ficar sob pressão, porque ele ama a empresa. E aí o que vai acontecer? Ele vai vir o primeiro vício aqui, consumismo, açúcar e animação. Ação e reação. Uhum. A sombra é essa. A gente já começa a ver. E fora a dependência que ele tem de outras pessoas. Às vezes ele sabe que ele pode fazer as coisas. Ele sabe que ele consegue. Ele talvez tenha habilidade para isso. Talvez trabalhou com algo 5, 10, 15 anos na vida dele. Mas ele acredita que precisa de alguém para ele conseguir fazer alguma coisa. Ele quer ser cuidado. Qual é esse arquétipo? Inocente. O inocente, o arquétipo inocente. Desculpa, eu acabei me perdendo aqui no pensamento porque me veio uma pergunta que eu vou fazer para vocês daqui a pouquinho aí. Segura aí. Então, seguindo aqui então a ideia da nossa autora. Sim. Então existe uma luz e existe uma sombra. Sim. A luz do inocente é que ele busca essa segurança, ele busca esse paraíso. Geralmente são pessoas com muita fé, pessoas otimistas,
Pessoas que, por mais que... Ao mesmo tempo que ela é muito otimista, ela também é muito inocente? Existe uma relação Sim, existe nesse uma tipo de relação. arquétipo? Inocente é o termo que a gente dá, porque... Não, claro, Sim. é só o termo. Isso. Mas existe uma correlação, então, nesse tipo de arquétipo? Existe. Geralmente, quando a pessoa é muito otimista, fala, parece que o mundo tá desabando, mas começa a transmitir mensagens esperançosas, começa a falar assim, não, vai dar tudo certo. Isso tem uma relação com a fé? Tem sim, não só com a fé em Cristo, não só com a fé em Fé Deus. em alguma coisa. Isso, acreditar que algo vai ficar bom mesmo as coisas sendo ruins. Então, acreditar que alguma coisa pode acontecer mesmo sem saber se isso realmente vai acontecer. Por exemplo, eu vou seguir o exemplo do perder o emprego. Perdi o emprego, ok, eu fui para os meus vícios, fui para minha sombra, fui para o consumismo, açúcar e animação. Vai acontecer de eu ter fé que as coisas vão melhorar. E essa fé me alimentar durante o dia e eu viver essa fé durante um tempo. Assim também como tem a fé em Cristo, né? Geralmente, como o inocente ele compra promessas de paraíso, a igreja promete sim um paraíso na terra. Não só o paraíso no céu a igreja promete, mas promete que se você for direito, se você for... seguir os padrões que... pré-estabelecidos pelo livro. Isso, sagrado. Aí você vai ter uma vida plena e tudo mais. E o inocente, ele compra todas as promessas de paraíso. Então, o inocente, ele tem esse viés mais tradicional. Ele acredita que, sim, existe felicidade aqui na Terra e eu vou buscar essa felicidade. Não por conta de fé, mas por conta de crença. Isso. Que daí são duas coisas diferentes. A crença e a gente pode falar de uma outra hora disso, mas pode desenrolar. Mas a crença vende esse paraíso. Vende esse paraíso. Marcas também vende, a Coca-Cola vende. Por exemplo, o que a Coca-Cola vende? Ela vende um jantar de família, todo mundo feliz no churrasco lá, alegre, abrindo a felicidade. Aliás, tem uma curiosidade aqui para poder passar para muita gente que não sabe, né? E tem um grande viés, a Coca-Cola tem um grande viés no Papai Noel, você sabia disso? Uhum. Você que é marqueteiro sabe, né? Então eu vou dar, você quer falar? Eu falo pra Pode galera. Falar. Eu gosto de Papai Noel. Gosto muito de Papai Noel. Todavia, né, a Coca-Cola teve um grande passo, né, na formação do Papai Noel. Depois vocês pesquisem lá no Google lá para pegar mais detalhes, porque não é o assunto de hoje. Mas a Coca-Cola, ela que, vamos dizer assim, que basicamente introduziu o Papai Noel da maneira como ele é, né? A roupa vermelha e o saco de presentes e tal, coisa que não existia. Existia o barbudo, roupa vermelha, mas não com o saco de presentes. E a Coca-Cola, ela introduziu isso lá na década de 30, se não me falha a memória, algo do tipo, não me recordo agora. Foi uma ação publicitária. Uma ação publicitária, em 1930, se não me falha a memória, 31. Depois vocês entrem lá no Google e pesquisa lá, tá bom? Mas, loucura, né? A Coca-Cola, uma ação de marketing baseado num arquétipo. Sim, inocente. Inocente e também de uma mistura com crença, né? Porque, né, a Coca-Cola começou a expandir, eu não sei a história exata, mas ela teve uma grande expansão pelos países menores, né? São países onde o arquétipo inocente, ela vende a ideia de família, né? Paraíso, aquela coisa, né? E obviamente aí diante disso se compra aquela ideia relacionada ao açúcar, que é a sombra, entendeu? Sim. É isso? Fechou a conta? É por aí? 90%. Quase decifrei o mistério da Coca aí. Legal. Bom, esse é um arquétipo, então. A gente deu um exemplo aqui. Um arquétipo que é muito utilizado. Um exemplo muito claro, que é usado hoje na sociedade pela indústria de marketing, pela mídia, né? Como ações midiáticas, por exemplo, que utilizam... Governantes também usam de arquétipos? Usam. A gente tem o Rolex, por exemplo. A gente tem Mercedes. O governante, ele é um arquétipo que ele diz o seguinte, todos os arquétipos têm um lema. Enquanto o arquétipo do inocente tem um lema, a vida pode ser simples, leve, descomplicada, somos livres para ser você e eu. O arquétipo do governante, ele vai falar o seguinte, o poder não é tudo, é só o que importa. Então... Não é tudo, mas é basicamente tudo.
Sim, ele é conhecido, assim, vulgo popular. Você identificar mais ou menos, pra você ver, assim, um rosto na sua memória sobre pessoas que têm esse arquétipo, talvez que você conheça, ou talvez alguma figura pública que você conheça. É conhecido como o exemplo. Sabe aquele primo que é o exemplo? Todo mundo, você tem que ser como ele e tal. Esse é o governante. Governante. A gente tem também, inclusive ele é um arquétipo de ordem maior, o governante. Ele traz controle, ele já tem mais maturidade que o inocente. O inocente, ele é imaturo. Nesse tipo de arquétipo, normalmente ele pode ser uma espécie de pessoa controladora ou narcisista? Controladora. Narcisista não, porque daí narcisista, todos os 12 pode ser. Todos os 12 pode ser, Pode. que daí é um outro tipo de... Mas agora... Mas ele tem um viés de narcisismo, ou não? Nada a ver? Não tem, só de controle. Controle. Ele tem uma necessidade absurda por controle. Tá. Geralmente os governantes, ele acredita que enquanto o controle está em suas mãos, as coisas vão dar certo. Quando o controle não está mais... Vai dar errado. Vai dar errado, vai dar merda. E o maior medo do governante é o caos. O governante, ele detesta o caos, ele quer que as coisas fiquem em ordem. Assim, porque ele não tem o inocente, muitas vezes. Geralmente, ele não acredita nessa ideia de paraíso viajada, essa ideia de paraíso ideal, assim. Ele não acredita, ele acha que isso é infantilidade. De acordo com a Margaret Mark, no livro aqui, O Herói e o Fora da Lei. Ela diz que ele não compra... Mostra pra galera lá, Vini. Põe aí na tela aí, ó. Leozão, mostra aí pra galera aí. O Herói Legal. E o Fora da Lei, da Margaret Mark. O Herói que, e o Fora da inclusive, Lei. a Carol, que é a escritora a Carol Pearson, ela é coautora neste livro aqui. Ela é coautora nesse também. Sim. Que a legal. Margaret Mark, a vertente dela foi estudar, sim, a psique humana, mas pra vender. Então, tipo assim, esses arquétipos, eles são muito desbalanceados quando uma marca usa um arquétipo, muito desbalanceado. Não tem como você concorrer. Geralmente, aquele empreendedorzinho da esquina que tá abrindo um negócio agora... Não tem como levar. Não tem como. Por exemplo, a gente vê marcas que usam arquétipo, Red Bull, Coca-Cola, Mercedes, Rolex... BMW, e aí vai. Audi... Você vê essas marcas aí, Dove, estão no mercado Johnny há Walker. anos. Johnny Walker. Até mesmo a própria... Ai, como que é o nome daquelas motos feias lá? Harley Davidson. Harley, isso. A Harley. Na época da Harley, tava lançando um monte de motos que eram menores, mais econômicas. A gasolina, tipo assim, que você ia economizar absurdos. A Harley utilizou o arquétipo do rebelde, fez uma blasfêmia como um comercial. Aquela coisa mais... tipo, vem, que agora isso aqui que é raiz, é old school. Não, mas a grande pegada foi no show... Naquele show de rock que apareceu aquele barbudão assim representando a Harley. Aquilo lá foi icônico. Mas enfim, voltando legal. pro governante pra gente ter foco. Legal. Governante. Eles são sim controladores, eles querem ter um controle, mas todos os arquétipos têm 3 níveis de maturidade. Nível 1, nível 2 e nível 3. Por mais que ele seja um arquétipo de ordem maior, geralmente aqueles de nível 1 não dão conta de delegar. Mesmo ele sendo conhecido como líder, aristocrata, pai, político, tem muita dificuldade por eles quererem ter controle, que as coisas funcionem perfeitamente, uma palavrinha-chave, perfeitamente, acabam que eles querem ficar em cima de tudo, assim, em cima de pessoas, não deixa as pessoas agirem, tem que ser do jeito deles. E aí você tem que respeitar, porque... É possível hoje, de uma forma corporativa, trabalhar esses arquétipos hoje? Sim, principalmente, geralmente quando eu vejo a pessoa que tem um cargo de governante, geralmente é uma pessoa que ela tem um cargo de liderança. E acaba que o cargo, tipo assim, tanto na família, tanto dentro de uma empresa, obriga ela... Conduz ela para aquele cenário. Para aquele arquétipo. Para aquele arquétipo. E aí a pessoa, você vai ver, você bate o olho na pessoa, você vai ver ela inteira assim de governante. Eu lembro que eu cheguei na Minerva Fuchs, eu vi a Érica. O blazerzinho, o sapatinho, a forma, a pose, assim, a postura já até, tipo assim, já entregava a pessoa, praticamente, arquétipo do governante. Aí eu comecei a ver os colaboradores, eu já vi a controladora. Aí eu já comecei a ver as pessoas, assim, em volta, tipo assim... O estilo da empresa era a cultura do governante, que é uma cultura mais tradicional, uma cultura mais clássica. E eu, quando eu entro, eu tenho que me adaptar à cultura da empresa. Perfeito. Eu tenho que já chegar, tipo assim, eu vi como eles são. Eu não vou chegar lá feito um criador todo colorido. Eu não vou chegar feito um mago, todo sinistro, assim. A pessoa vai falar assim... Uau, quem é esse cara, né? Sinistro. Eu tenho que chegar feito um governante. E a minha voz também, o tom de voz eu tenho que mudar. Meu tom de voz acaba se tornando mais lento.
menos expressões faciais. Menos expressões faciais para você conseguir ter uma outra, um outro semblante, passar uma outra imagem. Sim. Agora, me tira uma dúvida. Os arquétipos, ele pode ser tratado, ou, não vou dizer de tratado, porque o arquétipo é algo que já vem lá de trás, né? Mas é um padrão. Mas quando se fala de corporativismo, né, esses arquétipos eles podem ajudar ou atrapalhar. Eles são, a condução deles pode ser feita de forma corporativa também, em grupo ou somente individual? É uma coisa que você que está ali no meio ali, você consegue fazer isso em grupo, ou é uma coisa que tem que ser individual, como se fosse uma terapia? Tanto em grupo quanto individual. Quando a gente fala de empresa, e a gente tem a referência da Margaret Mark, que ela fala mais esse viés corporativo, a gente está falando de cultura organizacional. E a gente está falando que 90% das empresas hoje tem uma maior dificuldade de estruturar a sua cultura organizacional. Geralmente, a cultura organizacional das empresas, a grande maioria delas, são meio que formadas no instinto. Acaba que a cultura fica sendo o espelho do dono. E as pessoas ficam carregando essa cultura e acabam se adaptando a essa cultura. E geralmente, quem demite o colaborador dentro de uma empresa é a cultura. Então, por exemplo, se o colaborador não adapta aquela cultura, vamos colocar aquela empresa, entre aspas, governante, que tem aquela cultura clássica e tradicional, da galera puxar o tapete e tudo mais. Então, a gente já começa a entender que aquela cultura não está no nível de consciência maior do arquétipo do governante. A gente precisa trazer para essa empresa esse treinamento, essa sensibilização de cultura para a pessoa conseguir enxergar quem somos nós. Onde nós nos perdemos? Para onde nós estamos indo? Será que nós somos uma empresa que está aqui para servir ou nós queremos ser servidos pelos nossos clientes? Será que eu estou aqui para poder servir os outros que estão lá fora por um propósito maior? Ou será que eu estou aqui apenas para entrar, pagar minhas contas e sair correndo da empresa? Então, todos esses aspectos são, sim, trabalhados pelo desenvolvimento de arquétipos da empresa. Só que a grande questão aqui, quando a gente vê líderes, geralmente empresas pagam só para líderes, às vezes, né? Ou até mesmo o dono da empresa que ele quer fazer um desenvolvimento de arquétipos. A gente recomenda, principalmente para quem quer desenvolver mais o governante, que leia o livro As 48 Leis do Poder. É um livro, é um pecado ler esse livro, mas ele é proibido, mas ele vai despertar, sim, independente da pessoa no cargo, porque é comum a gente ter também inocentes em cargos de governança, entre aspas, em cargos altos, que acaba não tendo controle de suas equipes e acaba precisando desenvolver esse novo arquétipo. Então... Perfeito. E agora uma dúvida. Existe, no seu ponto de vista, algum arquétipo hoje que ele está literalmente conduzindo a sociedade para algum lugar ou não? Especificamente? Depende. Nós poderíamos pegar, porque aqui nós estamos falando de novo dia, e a ideia é trazer o novo dia para alguém, né? E nós aqui trouxemos desde morador de rua até empresário. Então, nós podemos dizer que de repente, a condução da mídia carrega para um tipo de arquétipo onde carrega a maior parte da boiada? Sim, o arquétipo do cara comum. Esse é um arquétipo que faz parte da trindade do pertencimento, que é o cara comum, o amante e o bobo da corte. Esses três querem pertencer, esses três querem grupos. E a mídia, ela conduz a galera a ser um cara comum, pessoas comuns. Então, o pessoa comum, geralmente é aquele arquétipo que ele tem uma necessidade muito grande de pertencimento e geralmente ele vai com a mídia. Então, o que a mídia está falando para ele, como a mídia diz a ele, falando assim, vá, ele vai. Ele geralmente é a galera que a gente tenta falar o seguinte, olha, tente fazer um pouco diferente. O nível de consciência do cara comum é baixíssimo, mas 90% da população brasileira, isso, tem esse arquétipo. Por exemplo, se você vê aqui, geralmente, como a gente xinga o nosso coleguinha aqui no Brasil, geralmente vai chamar o cara de corno, viado, vai chamar coisa assim do tipo, né? E o cara vai se sentir ofendido por causa disso. Perfeito. Chifrudo, sei lá o quê. Sei lá. Aí você chama um americano, por exemplo, de chifrudo, o cara vai rir da sua cara. Aí vai falar, time is money, time is money. Então, tu tá cagando pra você. Tá cagando pra você, não perde tempo falando isso pra mim, porque isso pra mim pouco importa. Agora, por isso que eu falei depende.
Chega no americano e chama ele de loser pra você ver o que vai acontecer. Aí sim. Ele vai voar no seu pescoço. Claro. Então, tipo... Ele é treinado desde sempre pra ser vencedor, né? É uma outra cultura. A né? cultura Você do... chamar ele de perdedor é como dizer pra ele que ele é um fraco, né? Um derrotado, Sim. né? E coisa que hoje, se você falar aqui, aí sim você vê como muda, né? Então a gente pode Se você dizer... falar aqui no Brasil, chamar um cara de perdedor... Ele vai fazer... Mas Foca. é que o americano, a cultura daquele país é a cultura do arquétipo do herói. Então você vai ver desde o princípio do sonho americano, onde eu preciso levantar, trabalhar, dar meu sangue, dar o melhor fazer pela minha acontecer. família. Então, tipo, se o cara, ele consegue ir em torno desse sonho americano que é pregado pra ele desde criança, a gente vai ver que ele é um cara, entre aspas, reconhecido pela sociedade como um cara bem-sucedido. E é isso que eles buscam. Aqui no Brasil a gente já não busca isso. Geralmente a gente vive a cultura do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva. Vai tranquilão. É. Então esses arquétipos, podemos então agora fechar essa matemática aqui dizendo que sim, que esses arquétipos eles também são culturais. Sim. Também são culturais e estão enraizados até porque se nós estamos falando de algo que está no nosso inconsciente ao longo de décadas ou gerações e séculos, né? Claro que os padrões eles vêm se arrastando de lá para cá. E aí tem essa quebra. Existe esse trabalho em cima de um arquétipo padrão que você vem, e é isso que os coaches acabam normalmente trabalhando para trazer o cidadão para a luz, ou não tem nada a ver com o que eu tô falando? Você falou sobre os coaches, eu vou falar o que eles fazem, né? Existe um funil... É que eu sou dramático, né? Eu gosto polêmico. Mais polêmico do que dramático, mas eu gosto de assunto polêmico. Sei, com C cedilha. Vamos lá. Vou te dar um exemplo do mais polêmico que você já conhece aí na face da Terra. Nem cito o nome, mas eu já sei quem é. Pablo Marçal. Você também, hein? Você é pior do que eu, viu, Vini? Pois é. Vamos lá. O cara já virou meme. Fale bem ou fale mal, fale dele. É por isso que ele tem um arquétipo do rebelde. Perfeito. Então, a pegada do funil do arquétipo do rebelde que ele utiliza, primeiro, ele te joga na lama. O arquétipo do rebelde, ele tem um objetivo... causar uma revolução. Usando o storytelling, que depois você vai falar lá na frente. Lá na parte 2. Jornada do herói. Então, tipo, o storytelling não tem como você fugir. Histórias são metáforas que nos ajudam a entender como a vida funciona, né? E ele faz uma fusão do arquétipo, do funil. Rebelde, depois herói. E depois governante. Rebelde porque ele te joga lá no fundo de poço e fala que você é um merda. Depois ele traz o herói, sim, ele mesmo é o herói que vai salvar você do fundo do poço que ele mesmo jogou. Então, ele mesmo te detona, ele mesmo te puxa. Aí depois que ele te puxa, ele te entrega uma pequena vitória, tipo, te desafia pra uma pequena vitória. Mas passa depois, o melzinho na boca. Aí depois ele fala que as coisas estão dando errado na sua vida e que você não tem controle. Então, a narrativa dele, 100%, é essa e não muda nada, só muda as palavras. Então, no começo, ele vai sempre te jogar no fundo do poço, vai até falar, esse ano você vai fazer o pior ano da sua vida. Então, que, aliás, foi um dos que ele mais vendeu, né? Ele é rebelde. E a gente sabe também que rebelde não vale muito. Por exemplo, por mais que você queira causar uma revolução, existem 3 arquétipos que são conhecidos como arquétipo de alto valor. Vindo no viés da Margaret Mark, conhecido como arquétipo de alto padrão. Então, quais são? Mago, amante e governante. Esses 3 aqui a gente consegue pagar um high ticket mesmo que a gente não conhece. Então você vai ver que, por exemplo, para a pessoa poder pagar um high ticket pro Pablo Marçal, primeiro você vai ver as estratégias que ele usa. Por que os produtos dele são baratinhos? Por que as coisinhas dele... Ele vende um monte de produtinho. Ele vai lá, faz um anúncio vendendo um curso lá de, sei lá, de quantas aulas por R$27. Depois tá lá com um e-bookzinho lá de R$9,90. Porque realmente ele não tem credibilidade. Quando a gente fala do arquétipo do rebelde, é difícil da gente ver, principalmente quem revoluciona muito, quem causa muito, ter esse tipo de credibilidade. A mesma coisa do rebelde ou bobo da corte. Não tem tanta credibilidade. E aí, ou ele tem por um tempo? Na verdade... Ou é temporário? Ele conquista a credibilidade. Quando a gente fala de funil de vendas, a gente está falando de produtos topo de funil, que são produtos para as pessoas te conhecerem quem você é, produtos de meio de funil e produto fundo de funil. Mas quando a gente fala do arquétipo do rebelde, o arquétipo do bobo, esses arquétipos assim que tipo assim, não valem muito em questão de financeira, assim, você vai ver que os produtos são produtos, tipo assim, de pouco baixo valor. A médio, sabe? De pouco valor cultura. Falando de dinheiro mesmo. Falando de dinheiro mesmo? Dinheiro. Da parte... tá. Financeira. Financeira. Então, de valor financeiro. Valor baixo financeiro. As pessoas compram mais esse tipo de produtos de baixo a médio, de acordo com a Margaret Mark.
Quando a gente fala do arquétipo do rebelde. Então, ticket baixo, ticket médio. E aí, quando a gente fala ticket baixo, ticket médio, para as pessoas conseguirem comprar um high ticket de quem vende ticket baixo, ticket médio, primeiro precisa conhecer o trabalho dessa pessoa. E quando ele difunde, assim, produtinhos... Joga no meio. Aí ele joga no funil do meio. Aí ele vai lá e desce para as pessoas para eles conseguirem... para ele conseguir cobrar um valor mais alto do produto. Perfeito. Isso é uma estratégia. Eu queria aproveitar, Vini, o gancho agora para trazer uma dica legal para a galera, que eu acho que você vai poder responder, né? Relacionada à parte de vendas, né? Se a pessoa que está ali assistindo a gente agora e você que está assistindo a gente agora... Se você está vendendo um produto, não necessariamente você tem o arquétipo do rebelde. É uma pergunta que eu vou fazer para o Vini agora. Se você está vendendo o seu produto aí do outro lado, o seu produto mais barato, se isso traz, ele vai remeter a algum tipo de arquétipo de outra pessoa que está do outro lado para comprar o seu produto, se sim ou se não, e se você deve ou não aumentar o valor e sim o porquê não, e que tipo de arquétipo que quer dizer com o seu produto, e não necessariamente a você, porque não necessariamente... O valor do produto está relacionado a você ou o seu arquétipo. Está relacionado à sua mentalidade, àquele preço que você colocou, aquele valor que você colocou. Valor e preço são coisas diferentes. Tudo isso eu vou perguntar agora para o Vini aqui para ele responder para nós. Manda, Vini. Então, quando a gente fala dos arquétipos, a gente está falando que não necessariamente a sua empresa vai ter o seu arquétipo pessoal. Tanto que quando a gente faz o trabalho de marca pessoal, para a gente desenvolver a pessoa como uma marca, a gente começa a ver os pontos fortes dela. Para trabalhar arquétipos dentro de empresa, para divulgação comercial, é muito mais fácil. Tipo, bizarramente mais fácil, porque a marca é uma identidade criada, não é uma identidade pessoal. Uma identidade com tantas variáveis. Então, os arquétipos, eles podem vender para todos os 12 arquétipos. Eu vou dar o exemplo quando a Margaret Mark cita o arquétipo do inocente para venda de produtos. Arquétipo do inocente, trindade, busca espiritual. E o que ela... Ô Vini, uma coisa, desculpa te cortar agora, a gente tá ao vivo aqui. Leozão, faz um favor para mim aqui, a gente tá ao vivo. Entra por favor na live. Entra na live agora, por favor, aí pra gente aqui, no ao vivo. Só dá uma checada pra mim, por favor, ver uma coisinha. No YouTube. Entra no YouTube, tá ok? Tá ok? Sinal verde, ok aí? Tá tudo certo? Tá? Beleza? Porque a gente tem alguém aqui falando comigo aqui que a gente não tá ao vivo, mas tá ao vivo aí, tá ok? Tá massa, conexão excelente. Então, a gente que tá aqui, a gente tá ao vivo e aqui a gente tá respondendo aqui, ó, o ouvinte que tá lá na hora lá com a gente aqui, acabou de bater aqui pra mim, né? Eu vou responder aqui, ó. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. A gente faz isso aqui ao vivo, Vini, porque o cliente tá lá do outro lado falando e porque aqui é assim que funciona. A gente responde tudo ao vivo aqui. Caiu pra mim diretamente aqui, não apareceu pra gente lá no chat, tá? Então eu vou mandar aqui o link agora para esse cliente aqui, Vini, para ele não perder. A gente não vai perder o fio da meada, tá, Vini? Tá. Estou acompanhando aqui com você. Estou acompanhando aqui com você. Eu vou mandar lá. Eu vou mandar aqui agora para a gente poder fechar. A gente ao vivo faz isso aqui. Para quem estiver assistindo a gente, um pouquinho de paciência aí, para que a gente possa responder esse cliente aqui, para que ele não fique preocupado aí que não está assistindo o link. Acabei de mandar, desculpa, Vini. Então, a gente precisa fechar esse assunto para quem está assistindo a gente. Esse valor que ele está vendendo esse produto dele, você falou já então que falando da parte de corporativista é bem mais fácil do que do brand, né? Da marca pessoal. Do que da marca pessoal, para a gente não perder o foco. Mas a questão é que eu tenho um produto, eu estou vendendo essa caneca, esse serviço, esse curso. Eu agrego o valor dele de acordo com o arquétipo que eu sou naturalmente ou não tem ligação nenhuma quando eu estou colocando valor no meu produto? Não, se você está colocando valor no seu produto, o arquétipo é da sua marca. Agora, se você está colocando você como um produto, por exemplo, você falou de curso. Perfeito. Se a gente está falando de curso, a gente está falando de uma marca pessoal. Perfeito. Então, essa marca pessoal, ela precisa ser desenvolvida com os arquétipos. E aí, para a gente poder aumentar o valor dentro do funil, a gente precisa colocar um desses 3 arquétipos. Então, pode ser o arquétipo do mago, o arquétipo do amante ou o arquétipo do governante, caso você queira vender um high ticket. Mas eu tô falando que é certo que você tem que vender um high ticket? Não necessariamente, porque esses arquétipos que vendem tickets mais baixos, eles têm um funil muito grande. O mago, ele causa distanciamento, para você ter uma noção. O mago, ele tá na torre.
ele tá distante. Assim como, por exemplo, as pessoas para poder chegar até mim, eu sempre tô distante. Eu sou meio misterioso. Meu aspecto é assim. Então, tipo assim, geralmente para você ter uma conexão comigo, você tem que percorrer um caminho. Mas tudo que tá distante, as pessoas desejam. Então, a gente tem um arquétipo do mago e várias estratégias que a gente pode utilizar para conseguir o arquétipo do mago. Faço parte de uma fraternidade de marketing digital. E nessa fraternidade, o meu trabalho, tanto na parte da psicologia, tanto no trabalho de marca pessoal, para mim conseguir fazer isso, eu espalhei um boato, assim que eu cheguei, sobre um teste de arquétipos que eu tava dando de graça, mas eu não fiquei aonde todo mundo tava, que era a parte de baixo da mansão, que foi uma mansão que a gente foi. Eu não fiquei na parte de baixo da mansão, eu fiquei na parte de cima, que era o topo. E eu falei assim, vocês precisam fazer o teste, porque vocês só vão ter resultado assim que vocês souberem quem vocês são. E aí, uma pessoa fez, aí a pessoa ficou, meu Deus, eu sou assim, eu não acredito. Esse é o meu arquétipo. É que quando eu faço o teste de arquétipos, eu trago um pouquinho sobre quem a pessoa... Na verdade, eu falo a vida inteira da pessoa sem eu conhecer ela. E aí ela fica assim. Aí ela os gritos já espalhou tudo. Aí as pessoas já ficaram com fila pra poder fazer. Mas qual é a estratégia? Eu ficar distante. Porque tinha aquelas pessoas que estavam vendendo, que nem o menino lá das milhas, que ele vende serviço de milhas. Então, tipo, ele tava lá embaixo no meio de todo mundo, no meio do povão, curtindo, falando barulho. Tipo assim, tinha um barulho do pessoal falando, ele tava competindo com o barulho, né? Pra ver quem fala mais alto. Então, a questão existem estratégias que os arquétipos que você utiliza pra poder chamar as pessoas pra você e levar pra produto também. Arquétipo do amante, ele já atinge muita gente, mas ele vende o quê? Beleza, amor próprio, que você vai se sentir mais belo, mais bonito, e os 7 pecados capitais. Então, e existe também o arquétipo do governante. O arquétipo do governante, ele vem de poder, luxo, estilo. Então, esses 3 arquétipos, o arquétipo do governante, ele é muito inacessível. Então, você vai ver os preços do governante são extremamente caros. Então, tipo assim, não é todo mundo que vai ter dinheiro para comprar do governante, mas aí você seleciona um público, é um público menor. O amante, você vai ver produtos como Louis Vuitton, como Chanel, você vai ver que não são produtos baratos, o arquétipo do amante. Mas são produtos que as pessoas vão atrás de Então nós elencamos 3, que foi o arquétipo do amante, o governante e o mago. Mas aí eu tô falando, por exemplo, um produto do governante que você... 5 mil, o mais baratinho. E aí a gente tem, por exemplo, um arquétipo do bobo da corte. Que esse arquétipo do bobo da corte, tipo assim, pega muita gente. Eu vou dar o exemplo do Whindersson. O Whindersson Nunes, ele tem um arquétipo do bobo da corte. Como eu falei, não tem credibilidade. Por que não tem credibilidade? Porque ele é o palhaço. Ele é o engraçadinho. Bambam. Ele é muito engraçadinho. Aí quando ele lançou o curso, ou aquele primeiro curso dele, o que aconteceu? Flopou. Por que flopou? Não deu certo. Mas aí a hora que ele abaixou o negócio e deixou de ser um lançamento e colocou aquele negócio, o curso dele que ele tinha feito lá do marketing digital lá para o Perpétuo, deu certo. Por quê? E ele colocando, tipo assim, ou o Whindersson Nunes, sei lá quantos milhões ele tem hoje, mas na época eu acho que ele tinha uns 16 milhões no YouTube, uma coisa assim. E cara... Bombou. Aí sim, aí abaixou o preço assim, o cara comum que segue ele, porque o bobo da corte pega o cara comum. O bobo da corte pega o inocente também. E aí, tipo, já essa galera com nível de consciência mais baixo, que é o nível de consciência desses arquétipos iniciais, que geralmente na nossa vida a gente acaba tendo eles, foi lá e comprou tudo. Tipo assim, baratinho. Deixa eu comprar. 12 vezes não de 29. Não vou perder. Do Whindersson? Só por esse valor eu pego. Então. Agora, legal, Vini. A gente vai agora... Quem tá assistindo a gente tá muito legal e eu ficaria aqui mais 1 hora fácil falando com o Vini sobre isso. Todavia, nós temos a parte 2, que vai ser na semana que vem. Então, quem tá gostando agora, que tá achando legal o nosso papo, que tá fantástico, que tá maravilhoso, segura a onda aí, porque tem a parte 2, que vai ser na semana que vem. A gente vai encerrar aqui. Mas antes, o Vini gostaria de... Eu vou pedir pro Vini, né, deixar uma mensagem de novo dia para quem tá assistindo aí. Vini, eu gostaria de deixar uma mensagem de novo dia para pessoa que tá passando aperto financeiro, necessidade financeira, ou aquela pessoa que tá morando na rua. Eu quero que você foque agora no arquétipo dessa pessoa e mande uma mensagem de novo dia para ela do que você faria para poder, dentro da sua psique, de todo o seu conhecimento, seu trabalho corporativo, para ajudar essa pessoa a sair dessa situação que ele tá. Eu gosto de falar o seguinte... Pode falar para essa câmera ninja aqui, ó. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Independente da situação que você está, onde você está, existe algo dentro de você que eu gosto de chamar de caverna. Essa caverna, ela é escura. Essa caverna, ela é desafiadora.
A hora que você entra dentro dessa caverna, você começa a perceber a seguinte questão. Existem monstros aí dentro. Esses monstros são terríveis. Esses monstros, sim, estão te colocando na situação que você está hoje. E muitas vezes, por a caverna ser desconfortável, extremamente desconfortável, você escolhe fugir da caverna. Porque do lado de fora da caverna existe um mundo comum. E neste mundo comum tem flores, felicidade. E isso se chama o quê? Se chama a pegada de você viver a mesma coisa todos os dias. A pegada de você aceitar o medíocre na sua vida. E o que é o medíocre? A média. Aceitar as coisas do jeito que elas são. Para você mudar isso, você precisa criar coragem para entrar dentro dessa caverna. Mas quando você entra dentro dessa caverna, no finalzinho dela, existe um dragão. E nos filmes heróicos, você vai ver que o dragão ele pode tirar tudo da pessoa, mas o dragão não vai atrás do herói. Sabe por quê? É o herói que vai até o dragão, porque ele guarda uma grande recompensa. Ele guarda uma donzela, ele guarda uma espada, ele guarda um baú de tesouro. E o baú de tesouro, para tirar você da vida que você está hoje, está nesse dragão. Às vezes você não tem nada para poder enfrentar esse dragão, apenas uma espada de madeira. Mas quando você enfrentar esse dragão, pegar essa espada de madeira, empunhar ela com a coragem que você tem e deixar de ser uma pessoa comum e falar assim, a partir de hoje eu preciso despertar esse herói que tem dentro de mim para ser a solução para os meus próprios problemas, sim, você enfrenta esse dragão, você detona esse dragão e aí você vai para um próximo nível. Você vai perceber que a gente passa por vários dragões ao longo da nossa vida. Enquanto a gente não enfrenta esse dragão, você não vai para um próximo nível. Você não vai para uma caverna com monstros mais fortes. Você não vai subir de nível. Você vai ficar sempre com essa espada de madeira. Você não vai pegar armas melhores. A gente vê, por exemplo, você trouxe o exemplo da pessoa que está morando na rua. Às vezes, um dragão que é o autossustento, pra gente hoje pode ser uma coisa simples, mas pra essa pessoa é um dragão de 7 cabeças, ele tem uma espada de madeira pra enfrentar. Você que já enfrentou esse dragão, você talvez está com uma espada de ferro já, pronto pra enfrentar um outro problema, mas esse problema não se enfrenta com espada de ferro. Talvez você vai precisar de uma espada Excalibur pra enfrentar esse problema, pra você ir pra um próximo nível. Isso é em nível financeiro, isso é em nível psicológico, em nível de autoconhecimento, em nível de inteligência emocional, de relacionamento. Enquanto você não enfrenta os seus dragões, você merece a vida que você tem. Me desculpa falar isso. Uau. É isso aí. Mensagem de novo dia é assim mesmo. Às vezes a gente dá no meio. E eu só tenho a agradecer, Vini, a gente encerrando a nossa live agora. Eu só tenho a agradecer você por essa mensagem tão legal que você deixou agora para esse arquétipo, vamos chamar assim, para essa pessoa. E eu aguardo vocês na segunda parte, na semana que vem, pra gente falar sobre arquétipos parte 2, tá bom? Essa é a mensagem de novo dia que ficou pelo Vini. Hoje eu não vou deixar a mensagem de novo dia, porque ele hoje arrasou. Vini, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. Valeu! Seja sempre bem-vindo aqui, te espero aqui na semana que vem. Fechou. Fechou? Até a